Meus queridos e amados irmãos, estamos de volta aqui no canal Ouvir pela Palavra. Já quero pedir para você que não se inscreveu no nosso canal, clica aqui embaixo para se inscrever. Tem aí do lado, né? Não sei se na direita ou na esquerda, um sininho para você clicar para ser notificado cada novo vídeo aqui no canal Ouvir pela Palavra. Lembrando que é muito importante também o seu comentário. Deixe seu comentário aí, diz alô, a paz do Senhor, Deus abençoe, qualquer coisa. Mas isso vai fazer o nosso vídeo ficar relevante, tá bom? Também temos aqui o PDF dos slides que eu uso nessa transmissão. Se você quiser esse PDF, deixa aqui o seu nome e o seu e-mail. Nós vamos ter o prazer de mandar para você diretamente no seu e-mail esse PDF, tá bom? Também nós temos um grupo de WhatsApp, onde nós colocamos professores, superintendentes, alunos, enfim, todas as pessoas que trabalham com a escola dominical e desejam fazer parte. Nós já temos um grupo de mais de 100 pessoas no nosso WhatsApp. Se você quiser, deixa aí o seu nome e o seu número de WhatsApp que nós vamos te colocar nesse grupo que tem abençoado muitos professores, tá bom? Vamos falar hoje da lição de número 8. Né? A lição de número 8 tem por título... ela tem por título Confiar no Senhor em tempo de crise, tá? Esse é o nosso assunto de hoje. Lembrando que aqui no canal Ouvir pela Palavra também nós ofertamos a oportunidade de você fazer um curso para melhorar a performance da sua aula de escola dominical, tá? Nós chamamos de Manual do Professor. Eu tive o cuidado de fazer esse material para você. Então, se você quiser adquirir esse material, tá? Aqui na descrição desse vídeo tem um link para você clicar. Você clicou nesse link, você vai ser direcionado para o site e ali você vai saber como poder fazer esse treinamento, tá? Eu tenho recebido aí alguns feedbacks de pessoas que adquiriram esse curso e que estudaram, que ali estão colocados os assuntos e foram abençoados. Então, se você quiser, está aí na descrição desse vídeo o link, tá bom? Lembrando, se você quiser também me seguir aqui, ó, no Facebook, pr.martinspaulo, no Instagram, pr.paulomartins, me segue lá nas minhas redes sociais. Vamos lá, sem mais delongas, vamos então entrar no assunto da nossa lição da escola dominical. O título da nossa lição, já disse, né? Temos o cuidado de Deus em todo o tempo. E aí, o nosso textual, Salmos 46, verso 1, essa grande promessa que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Nossa verdade aplicada diz que a maior coragem se revela justamente na crise, né? Pois é na crise que nós colocamos a nossa fé focada em Deus. Então, é na crise que nós temos a oportunidade de crescer. Temos 3 objetivos principais dessa lição. Destacar a importância de restaurar o altar. Segundo, mostrar que o Senhor sempre envia socorro. E terceiro, explicar que o inimigo sempre se levanta, mas ele levanta para cair. Nós vamos estudar isso na nossa lição. O texto para o estudo da lição está em Isaías 37. Você pode fazer a leitura aí com seus alunos, no seu grupo de estudo, enfim. É importante que você faça a leitura para que a lição seja baseada, tá bom? Olha só, nosso personagem hoje então é Ezequias, tá? Um notável rei de Judá, porque ele prioriza fazer a vontade de Deus, ele chama o povo para se converter ao Senhor, né? Ele esforça para levar o povo a essa conversão, mesmo diante de ameaças e perigos iminentes. Então, ele restaura o serviço no templo. Está aí um grande homem que pode servir para nós como exemplo nesta lição de hoje. Ele, que foi o 13º rei de Judá, reinou 29 anos. Ele foi um rei excelente, um rei bom, um homem admirado por todos que lhe rodeavam. Então nós podemos dizer que Ezequias foi um soldado, um estadista, um arquiteto, um estrategista, um homem de integridade, né? Um homem vestido de integridade. O reino então dele foi marcado por grandes desafios, mas também por grande demonstração de fé, de fidelidade, de aliança com o Senhor. Então nós vamos ver um homem andando nos caminhos do Senhor. É isso que nós vamos ver nessa lição. Vejamos bem, Ezequias volta-se para o Senhor. Ao contrário do pai, o rei Acais,
Ezequias assumiu o trono e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Segundo Reis 18:3. Acais foi um rei perverso e pautou seu reinado com abominações que desagradavam o Senhor. Sacrificou seu próprio filho e cultuou a deuses, promovendo a idolatria, andando no caminho dos reis de Israel. Após os 16 anos de reinado de seu pai, Acaz, chegaram ao final. Por episódio da sua morte, Ezequias então assume o trono e decide não seguir o legado deixado de idolatria, mas de fazer o que realmente agradava o Senhor. Ezequias começou muito bem a sua história buscando a santificação, reconhecendo a soberania do Senhor e reparando o templo. Assim como Ezequias, o que nós precisamos também reparar na nossa caminhada. Temos agido conforme os preceitos do Senhor ou temos nos deixado levar por legados e perversos e idolatrias deixadas pelos nossos antepassados? Este é o momento de rever nossas atitudes e transformá-las em adoração para quê? Para a glória de Deus. Então é uma falácia dizer que assim, o filho foi isso, o filho é assim por causa do pai. Eu tenho dificuldade de servir a Deus porque o meu marido não quer servir, porque a minha esposa não quer servir. Meus amados, cada um de nós temos as condições favoráveis de seguirmos o nosso próprio destino, de traçarmos o nosso próprio rumo. Independente do que foi meu pai ou minha mãe, eu posso ser diferente. E eu já vi isso acontecer muitas vezes em famílias totalmente desestruturadas, Deus levantando pessoas e essas pessoas entendendo e compreendendo o caminho de Deus e sendo bênção. Então, independente do que é o seu pai ou a sua mãe, o seu irmão, a sua irmã, o seu tio, sua tia, o teu filho, você tem um compromisso de servir a Deus. E assim fez Ezequias, abdicando de tudo aquilo que o seu pai havia construído de idolatria, de paganismo, ele decide por si mesmo ser alguém que faz a vontade de Deus. Então ele restaura o templo. No primeiro ano do seu reinado, lá no primeiro mês, ele abre as portas da casa do Senhor, traz os sacerdotes, os levitas, ajunta na praça oriental e diz: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Então, ele toma uma atitude louvável, ele toma uma atitude corajosa, ele toma uma atitude de agradar a Deus, purificando-se a si mesmo e também purificando a casa do Senhor, chamando os homens que serviam na casa do Senhor para que ali fizesse uma obra de restauração e trazendo novamente a presença de Deus para o coração do povo e também, obviamente, para o seu coração. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Nós precisamos, diante da crise, nos consertarmos com o Senhor. Essa crise que vem agora sobre Judá, ela se estabelece. Acais não guardou os mandamentos de Deus. Então Ezequias, além de reparar no templo, ele convoca os sacerdotes para fazer o quê? Um concerto com o Senhor. A fim de quê? De que aquela crise devastadora saísse, né, por sobre o povo de Deus. Então, diante das dificuldades das crises, é tempo de quê? De nós restaurarmos a nossa vida, buscarmos em Deus caminhos que melhorem a nossa conduta, a nossa fé, a nossa comunhão, o nosso diálogo com Deus. Precisamos sim estar reavivados em meio à crise. Durante o tempo do reinado de Ezequias, grande parte do reino do norte, que era o reino de Israel, devido à idolatria, foi levado cativo pelos assírios. Tempos de incertezas, insegurança e opressão espiritual habitava no meio do povo. Então, eles estavam no meio de uma crise, mas mesmo assim, Deus queria que eles o quê? Que eles voltassem para Ele. Então, nós vamos ver agora as atitudes de Ezequias sendo totalmente assertivas, sendo atitudes corretas. Diante desse cenário do caos, a Bíblia vai ressaltar as atitudes assertivas de Ezequias e, em duas vertentes, reformas políticas e morais, conforme nós lemos ali no segundo livro de Reis.
purificação do templo, o restabelecimento do culto, a inclusão da Páscoa, conforme descreve lá em 2 Crônicas. Então, dessa forma, ele confia no Senhor, busca em Deus, ele busca aproximação com o Senhor, chama para guardar os seus mandamentos, e isso passou a ser uma referência positiva na história do reino de Judá. Então, por causa dessa humildade do rei Ezequias diante do Deus Todo-Poderoso, honrando a Deus diante do povo, ensinando os homens a fazer o que agradava ao Senhor, Jerusalém foi poupada. Guarde isso. Jerusalém foi poupada, foi guardada da mão dos assírios. Deus ouviu o clamor de Ezequias e se agradou do seu posicionamento. Todos nós lemos aquele salmo: agrada-te, pois, do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Olha só, eu preciso ter uma vida que agrada a Deus. Eu preciso pautar as minhas atitudes conforme Deus estabelece e lhe apraz. Uma vez que eu agrado a Deus, Deus também terá prazer de cumprir os desejos do meu coração. Agora, diante dessa situação, o avivamento era uma questão de urgência. Deus havia chamado Israel para ser uma nação diferenciada, a fim de que levasse a luz para as nações e o nome do Senhor fosse glorificado. Mas o povo do Senhor havia se contaminado com práticas pagãs, afastando totalmente do Senhor, dos seus mandamentos. Longe da presença do Senhor, eles só encontrariam tristeza, dores, maldições e morte. Então Ezequias, quando assume o trono, busca a presença do Senhor em arrependimento pelos atos cometidos. Ezequias reconhecia o poder que tem um reavivamento no meio do povo. Então, nós precisamos atentar que crises geram oportunidades, e em meio ao caos, devemos nos levantar e buscar oportunidades de crescimento espiritual e maturidade cristã, conscientes de que a fonte do nosso fortalecimento é o Senhor. Então, devemos aproveitar esse momento, porque é um momento favorável. O momento da crise é um momento de reflexão, é um momento de nós fazermos uma reflexão introspecta, sabendo como que está o nosso coração, como está a nossa alma, como está a nossa vida diante de Deus, e fazermos assim em nós uma reforma, né? Fazermos em nós uma mudança, trilharmos o caminho de Deus, trilharmos o caminho da vontade de Deus. Então Ezequias percebe aí e reconhece a urgência da necessidade que o povo encontrava e buscou o reavivamento para ajudar. Para haver um avivamento, é necessário estar pautado em 4 pilares que a nossa lição coloca. O primeiro: não haverá arrependimento se não houver, não haverá avivamento se não houver arrependimento. Em meio às crises da vida, nós precisamos reconhecer os nossos erros diante do Senhor e confessar, a fim de que nós tenhamos o seu perdão e a sua misericórdia. O segundo pilar para que haja avivamento é querer a presença de Deus. Em meio a essas crises, nós precisamos unicamente nos achegar a Deus, pois é dele, do Senhor, que vem a salvação, a paz, o renovo, a segurança, a comunhão, a restauração. É de Deus que vem isso. Dele que vem a salvação. Terceiro pilar, para que haja um avivamento, nós devemos buscar a comunhão divina. Nós precisamos ter a comunhão com Deus restaurada, a comunhão com o nosso Criador. E isso é vital para que todo cristão, tanto em dias favoráveis ou até mesmo em dias de crise, possam receber de Deus o seu melhor. Então nós devemos buscar intimidade com o Senhor através da oração, da leitura da palavra, da comunhão com Deus. E o quarto pilar, que vai trazer o avivamento, é o pilar da oração. Em tempos de adversidades, buscar a face do Senhor é preciso.
Então Jesus nos ensina que em todo tempo devemos estar conectados com o Pai em oração, porque Ele é a fonte de fortalecimento e a fonte de reavivamento. Vou dar uma pausa aqui só para lembrar você que, se você quiser fazer aí o maior treinamento de professor de escola bíblica dominical do Brasil, porque ele é online, você faz aí na tua casa, é só você clicar aqui no link na descrição desse vídeo. É um manual que eu preparei especialmente para você, professor e superintendente. Então, se você deseja, está aqui na descrição desse vídeo o link para você clicar. Vamos para a terceira e última parte da nossa lição, quando vamos abordar que Deus é um socorro bem presente. Então, quando tudo parecia estar bem, Senaqueribe, rei da Síria, invade ajudar com seu impetuoso exército, acompanhando-se com cidades fortes, pois intentava separá-las para si. Mas Deus manifesta-se de forma a socorrer o seu povo. Então, diante da invasão, Ezequias fortificou os muros, garantiu o abastecimento de água da cidade e motivou o povo para que não temesse Senaqueribe, pois Deus estaria com eles naquela peleja. O rei Assírio, então, envia os seus servos a Jerusalém com mensagem de afrontas ao rei Ezequias, ao ponto de Judá intimidá-los, né? Ficar intimidando-os. E ainda em sua insanidade, Senaqueribe faz o que, vamos dizer assim, foi a assinatura da sua derrota. Por quê? Porque ele blasfema contra Deus. Ah, meus irmãos, nós precisamos entender isso. Ai daqueles que blasfemam contra o Senhor, que abusam do povo de Deus, que maldizem os servos do Senhor. Ai dessas pessoas, porque Deus não permite isso. Ao receber então esse ultimato do rei da Síria, Ezequias recorreu ao auxílio do Senhor, orando e clamando por intervenção. Então o rei de Judá entendeu as estratégias do maligno e não cedeu às afrontas do oponente. Ezequias foi à casa do Senhor e apresentou ao Deus de Israel em oração as mensagens de afrontas e as ameaças de Senaqueribe. Então ele humilha-se diante do Senhor, clama a Deus por socorro. E Senaqueribe utilizou afrontas como armas para desestabilizar o povo de Judá, mas Ezequias não caiu na cilada e buscou o auxílio do Deus Todo-Poderoso. Nós vimos na lição passada que Golias queria ganhar de Davi no grito. Quando gritou para ele: garoto, você acha que eu sou um cachorro para você vir a mim com paus e pedras? Eu vou acabar com você e vou dar sua carne para as feras do campo. Golias queria ganhar no grito, na afronta, mas Davi não cedeu à afronta. Então Ezequias pega aquela afronta, aquela carta de afronta, leva no templo e diz: Deus está aqui, o que ele está falando de ti e do teu povo. Ah, irmãos, nós venceremos muitas das nossas batalhas quando nós entendemos que as nossas batalhas não são nossas, elas são do Senhor. A honra de Deus é que vale, a glória de Deus é que vale. Então nós vamos ver que diante dessas afrontas do maligno, nós precisamos ter a postura de Ezequias, clamar pelo socorro divino. Não ceder às afrontas, pois como cristãos nós devemos cultivar o fruto do Espírito. Não tomar partido para a vingança, mas aguardar a justiça que virá do Senhor. Então o Senhor ouviu o clamor de Ezequias e o exalta. Em uma única noite, o anjo do Senhor entrou no acampamento assírio e matou 185.000 soldados inimigos. Então, Senaqueribe, rei da Síria, se retirou envergonhado pelo mesmo caminho que veio. Deus vai fazer isso com os nossos inimigos. Deus vai fazer isso com os nossos adversários, com aqueles que pelejam contra nós, com aqueles que se levantam contra nós. Nós precisamos então aprender nessa lição que é muito importante nós restaurarmos a verdadeira adoração ao Senhor. E essa história do rei Ezequias nos faz ver que nos piores momentos da nossa vida nós precisamos confiar na bênção de Deus, na intervenção de Deus. Confiar que Deus tem os seus caminhos no meio da tormenta. Amém?
Que Deus continue te abençoando, que você seja uma bênção. Não deixe a escola dominical morrer. Crie mecanismos, crie maneiras de você manter a escola dominical viva aí na sua igreja e na sua congregação, tá bom? Ó, beijo do pastor Paulinho. Deus te abençoe. E eu mais uma vez lembro você que se você quiser fazer o treinamento de professor de escola dominical, está o link aqui na descrição desse vídeo para você clicar e saber como fazer esse treinamento, tá bom? Também compartilhe os nossos vídeos aí nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, no seu Facebook, tá bom? Quer o PDF dessa aula? Deixa aí o seu nome, o seu e-mail, nós vamos te mandar. Quer fazer parte do grupo de WhatsApp? Deixa o seu nome e o seu número de WhatsApp aí, tá bom? Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, se ele assim nos permitir.